Eu tô lendo O Que Eu Consigo da Salvat, e nesse momento eu li Guerras Secretas, um dos primeiros volumes da coleção da Salvat, não que eu esteja lendo necessariamente em ordem, tem coisas mais adiante que eu já li, mas a questão é que no volume 6 e 7 temos Guerras Secretas, parte 1 e parte 2, compilando as 12 edições que constituem essa grande saga. E hoje nós vamos falar um pouquinho dela. Mas não sem antes bater um papo aqui e trazer esse costume de volta ao canal, esse free talk, esse bate-papo quântico. E eu quero dizer para vocês que apesar de estarmos começando a postar com mais frequência, como vocês podem ver aí nas últimas semanas, né? Eu ainda não encontrei necessariamente um formato, uma idealização de como criar os vídeos aqui. Qual etapa, qual quadro, o que, que eu vou passar para vocês. E muito por conta de não ter esse formato estruturado, eu vou tentando coisas. E assim que eu perceber que esse formato aqui agradou mais as pessoas, eu acho que é onde eu vou parar. Mas eu quero dizer para vocês que, apesar de tudo, eu sou um pouco cabeça dura e é possível que dentro dos vários formatos que eu tente ao longo aí dos próximos vídeos, eu acabe optando por algum que não seja necessariamente aquele que faz mais sucesso, porque, como eu disse, eu sou cabeça dura. E então, eu acho que desses formatos, um dos que mais me agrada é esse que eu tô trazendo agora. Abrindo o vídeo com uma conversa um tanto quanto mais aleatória, falando sobre alguma outra coisa ou algo pertinente àquele quadrinho que a gente vai falar no vídeo, para posteriormente entrar de cabeça no quadrinho. E por que eu quero fazer dessa forma? Porque eu acho interessante ter dentro do vídeo do YouTube uma estrutura mais próxima ao que a gente vê na televisão, por exemplo, onde existem quadros e esses quadros podem ser vistos numa sequência ali dentro de um programa. Eu acho que é mais interessante e talvez até constituir aqui esse, esse estúdio, que é como eu acabo chamando, composto pelos meus vários canais, com vários conteúdos que se agregam e ao mesmo tempo trazem mais de uma informação pertinente em cada vídeo. Então talvez tu esteja chegando aqui simplesmente para ver sobre Guerras Secretas e eu vou falar contigo sobre expectativas. E não te preocupa porque não vai ser em todo vídeo que eu vou trazer essa conversa mais ampla, mais aberta aqui no começo, mas em alguns vai ter. E a expectativa nada mais é do que o famoso hype. E veja como as coisas são, né? Chegamos ao ponto em que nós demos um nome em inglês para uma coisa e usamos muito mais ele do que o nome verdadeiro, o nome em português, que seria a expectativa. A expectativa é simplesmente a vontade que temos de ver, sentir, presenciar, de ter, de observar, entre outras coisas, alguma coisa. Então, a expectativa é o esperar algo. É o sentimento prévio que nós criamos perante algo que nós não necessariamente ainda temos. Claro, existem expectativas de coisas que nós sabemos como serão, seja uma experiência que nós já vivenciamos, ou mesmo simplesmente ver alguém, ou algo assim. Então, a expectativa não é necessariamente sempre um sentimento que é abstrato, ou que não sabemos como, se ele vai ser atendido ou não. A questão é que com as muitas mídias, muitas produções, filmes, séries, livros e todas essas coisas que estão sendo criadas com o boom do entretenimento que tivemos nos últimos, sei lá, 30, 40 anos, acaba que nós criamos expectativas perante a obras que não há possibilidade de saber o que ela vai ser de fato. E esse é o tal do hype. É uma esperança de que aquilo que nós queremos assistir seja tão bom quanto aquela expectativa que nós criamos. E quando nós nos focamos demais no hype, acaba que a chance de bater de cara no muro é grande. Porque o hype geralmente ele vai nos trazer uma série de sentimentos, de necessidades prévias, né? De que aquilo será muito bom e que todas aquelas necessidades serão atendidas. E por conta de raramente elas serem atendidas, até porque, por exemplo, digamos que sair uma obra que é muito fã, é muito improvável que tu espere que aquilo seja ruim. Então tu vai acabar criando muitas expectativas perante aquilo e aquilo vai acabar sendo ruim. Mas eu acho que de certa forma esse boom do hype também acabou que nos últimos anos ele está sendo quebrado. As pessoas estão baixando um pouco a bola, né, a expectativa, justamente por conta de bater muito com a cara no muro. Por muitas obras que foram mal feitas, obras que tinham tudo, obras milionárias, bilionárias, que tinham tudo para ser boas, e no fim não eram.
E o legal da expectativa é que quando tu sabe o que ela vai te fornecer, geralmente tu consegue desfrutar melhor dela. Por exemplo, um filme que tu já tem uma expectativa que é precisa, que tu sabe que aquele filme, ou tu espera, né? Porque geralmente com filmes a gente não sabe, a gente espera. Então tu sabe que aquele filme vai ser mediano e tu tá com isso na cabeça, ó, vai ser ok o filme. Tu chega lá e o filme é bom, acaba que o filme se mostra em um percentual muito melhor do que aquilo que tu espera. Então a qualidade das coisas está diretamente atrelada à diferença entre o que ela é e o que tu esperava. Então, é meio que a gente volta lá para aquela teoria do ponto de observação, né? A velocidade muda conforme o observador, uma coisa assim. Eu não entendo muito de física, mas é mais ou menos isso. Então, acaba que a gente percebe que, dependendo de quem está observando algo, aquele algo vai mudar a forma com que ele interage com aquela pessoa. Justamente porque aquela pessoa definiu o que esperar daquilo. E aquilo vai entregar uma coisa diferente para cada pessoa. Isso tudo eu quero falar para dizer para vocês que a partir do momento que tu abre a mente para não criar tantas expectativas e até mesmo espera o pior, ou simplesmente não espera nada, deixa acontecer para depois descobrir, tu consegue ter uma qualidade melhor, assim, uma qualidade geral de entretenimento melhor. E eu tô falando tudo isso justamente porque depois de eu ter lido muita coisa da Marvel, coisa que eu tenho feito em sequência há meses, acaba que além de eu me apegar a certos personagens de certa forma, conhecendo eles, sabendo o que esperar deles e tudo mais, eu também conheci várias coisas extras desse mundo. Então a expectativa para os gibis da Marvel, ela meio que tá atendida de certa forma. Eu sei o que esperar e talvez por saber o que esperar, eu me divirto muito mais e tem vezes que eu acabo encontrando coisas muito mais legais, justamente porque eu não esperava algo grandioso ou porque eu sabia que aquilo era bom ou algo assim. E em Guerras Secretas, e aí a gente vai um pouco para dentro da análise desse gibi, eu realmente tinha uma expectativa clara de que era um gibi feito para vender boneco. E nessa expectativa eu consegui me divertir porque eu sabia para que servia. Eu não sou o público-alvo, com certeza eu não sou, e não, talvez não seria se estivesse lá na época em que foi lançado. Mas com certeza saber qual é a proposta de uma coisa faz com que a gente consiga se comportar melhor dentro daquilo. É como entrar num túnel do terror e não ter certeza se é de fato um túnel do terror, um túnel do amor, um túnel de seja lá o que for. A gente entra sabendo o que vai ter lá dentro, não necessariamente com detalhes, mas sabendo qual é o sentimento que aquela coisa quer te passar. E é assim que a gente tem que encarar o entretenimento como um todo, sabendo o que nós esperamos dele e entendendo o que ele pode oferecer. Muitas vezes não vai te oferecer algo muito grandioso, mas sabendo que a tua intenção é talvez, ao invés de ter uma experiência de mudança de vida, simplesmente se divertir com a tua família assistindo um filme, dando boas risadas ou prestando atenção, conversando, e aí tu acaba conseguindo extrair mais desse sentimento, dessa expectativa. Então eu diria que a expectativa é uma coisa boa desde que tu consiga disciplinar ela para entender o que tu espera para ti daquela coisa e não deixar para que todo o entretenimento, todo esse fator aí de diversão seja uma coisa passiva da obra, seja qual for a mídia dela, para ti, sim uma coisa tua para ela, e tu é que vai decidir como é que vai interagir com aquilo. E eu não tô dizendo com isso que tudo é bom, que tudo é divertido. Mas a partir do momento que tu regula o que esperar de algo, vai ter duas grandes vantagens. A primeira grande vantagem é que tu dificilmente vai quebrar a cara. Por exemplo, eu não assisti praticamente nada das últimas coisas feitas pelo Snyder no universo da DC. Eu não assisti nada da Liga da Justiça, não assisti o filme do Flash e tal, porque eu tinha já a expectativa de que aquilo ia ser ruim, porque em algum momento eu assisti lá Batman vs Superman e eu disse, não, isso aqui não é pra mim, eu não vou dedicar meu tempo a isso. E em outros momentos, é claro, tu vai assistir alguma coisa ruim e tu vai simplesmente, tá, ok, é ruim, mas era pra ser ruim mesmo e talvez tu consiga extrair algo de bom dali. Ou simplesmente tu abandona e vai fazer outra coisa que é o mais correto quando algo realmente não tá fazendo o teu tempo valer a pena. Então, o hype nada mais é do que saber aproveitar o tempo que nós temos, que é bem limitado.
Secret Wars. I, Dr. Doom, will track Captain America in my Tower of Doom. Spider-Man, Tower of Doom, and Dr. Doom versus Captain America studied so separately. You put the tower together. How shall I trap him, Secret Shield? Ah, with the Doom Slammer. So this is the Tower of Doom. Welcome, Captain. Get me out now, Spider-Man. Tower of Doom from the Marvel Superhero Secret Wars collection. Dr. Doom versus Captain America set and Spider-Man figure each sold separately. New from Mattel. Agora vamos falar um pouquinho de Guerras Secretas, mas é claro que primeiro eu vou ser obrigado a convidar vocês para ir lá no nosso Instagram para acompanhar as coisas que eu vou lendo, postagem, conversar comigo se vocês quiserem, entre outras coisas. E também quero convidar vocês a escreverem um e-mail na Cartinha Quântica, relatando a experiência de vocês, por exemplo, com Guerras Secretas. Vocês se divertiram? Que idade vocês tinham quando leram? Eu tinha 34. Agora eu tenho 35. Foi num momento bem específico que eu li Guerras Secretas, bem no meu aniversário. Mas então, me conta alguma coisa aí sobre tua coleção, entre outras coisas, e num próximo vídeo eu posso ler aqui para que todo mundo acompanhe. E além disso, é claro, vocês podem ir lá no nosso site, local onde eu escrevo, não com muita frequência, mas eu escrevo lá sobre as minhas leituras, sobre pensamentos, sobre muitas coisas que envolvem os 4 canais que eu tenho aqui no YouTube. Guerras Secretas, na verdade, não foi um plano editorial da própria Marvel. Ela existe justamente porque a Mattel, empresa de brinquedos, percebeu o grande potencial em criar bonecos, figuras de ação como um todo, e olhou para a Marvel e percebeu aquela quantidade de personagens e disse: peraí, tem dinheiro aqui. Foi até a Marvel e disseram: ó, a gente quer o seguinte, a gente quer fazer boneco dos personagens de vocês. Vocês vão ganhar dinheiro, a gente também. Só que é o seguinte, pra gente fazer boneco, é interessante que tenha uma historinha pra que as criançadas lá leiam a historinha e tal, e vejam como é que são os personagens e se identifiquem. Então faz o seguinte, ó. Eu pesquisei aqui, essas palavras são as palavras mais procuradas, mais faladas pelas crianças. Guerras e Secretas. Cria um gibi chamado Guerras Secretas e põe todos os teus bonecos lá. Põe todo mundo lá. Como tu vai fazer não importa, mas põe todo mundo lá junto, para que essa criança pegue um gibizinho e leia lá todos os 30 e poucos personagens. Fechou? A Marvel disse, dinheiro? Show, vamos lá. E aí eles criaram Guerras Secretas. Secret Wars. What's Dr. Doom's mission, Secret Shield? Ah, zap Captain America with my Doom Roller. Dr. Doom, Doom Roller, Turbo Cycle, and Captain America each sold separately. Batteries not included. Let's roll, Doom Roller. That Ferris wheel can't stop the Turbo Cycle. Change course, Doom Roller. Now, Turbo Cycle, you're doomed. Doom Roller and Turbo Cycle vehicles from the Marvel Superhero Secret Wars collection, each sold separately. Action figures also sold separately. New from Mattel. O Jim Shooter, editor-chefe na época, hoje falecido, faleceu inclusive esse ano, ele disse, não, peraí, eu é que manjo de tudo, afinal de contas, eu é que a palavra final, última pessoa a tocar no gibi antes de ir pra banca, sou eu. Então eu vou escrever essa coisa. Ele decidiu escrever e foi lá e fez. Foram 12 edições ao longo de um ano, tendo como primeira edição lançada em janeiro de 1984. Se vocês procurarem na internet vão perceber que a data, se eu não me engano, tá para março. Mas acontece que a data antes era um pouco trocada e geralmente as datas que a gente encontra, tanto na capa quanto na internet, elas são posteriores ao lançamento em banca. No ato do lançamento, um pouquinho antes, na verdade, os personagens que lá estavam participando de Guerras Secretas, incluindo Homem-Aranha, alguns do Quarteto Fantástico, X-Men, Vingadores, vários vilões, eles desapareceram de suas revistas. Tinha um objeto estranho no centro de Manhattan, outro objeto que acabou absorvendo os vilões também, e esse objeto levou esses personagens todos embora. Eles simplesmente sumiram no final da revista e ninguém sabia o que ia acontecer. Pouco tempo depois eles descobriram que esses personagens estavam ali nas Guerras Secretas, que foram teletransportados lá por um ser chamado Beyonder. Após isso, eles voltaram para suas revistas, e não foi após Guerras Secretas, não, foi após ali a primeira edição. Na edição seguinte, depois de eles terem desaparecido, eles já voltaram. Então, entre a edição, sei lá, vou chutar um número, a edição 250 e a 251, existiu algo ali no meio. E esse algo ficou em aberto e só seria revelado ao longo das 12 edições de Guerras Secretas. Eu acho esse modelo muito interessante para sagas, mas hoje em dia ele não casa muito bem, porque acaba que tem muita coisa envolvida, muito personagem, muitos eventos, e também tem o fato de que
em muitos desses grandes eventos que temos hoje, as coisas não acontecem em separado, em paralelo. Então não casa muito bem para fazer dessa forma ainda hoje. Apesar de que eu acho que em determinadas situações poderia. Mas não é o ideal, visto que não faria muito sentido. Mas lá fez sentido. Então o que nós tínhamos era um grande número de leitores que viram o Homem-Aranha desaparecendo em uma edição, na outra o Homem-Aranha voltou com o uniforme preto, em uma edição alguns dos personagens do Quarteto Fantástico desapareceram, na outra ao invés de retornar com o Coisa junto, retornou com a Mulher Hulk, em outra edição, como por exemplo a do Hulk, o Hulk desapareceu em uma edição e na outra voltou com a perna quebrada. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Tiveram que comprar as revistas de Guerras Secretas. E as Guerras Secretas vendeu muito, sendo uma das revistas aí que mais alavancou as vendas da Marvel como um todo. Ela fez um sucesso estrondoso para a época. Inclusive fez mais sucesso do que os próprios bonecos, que eram o objetivo principal da revista. Secret Wars. Marvel supervillains are coming. Secret Wars. Can the Marvel superheroes stop them? Marvel supervillains and superheroes figures, each sold separately. Here, Doctor Doom and the Doom Platoon, Magneto, Dr. Octopus. There, Captain America and the Champions of Freedom, Spider-Man and Wolverine. Secret Wars. The secret's out. Dr. Doom and Spider-Man from the Marvel Secret Wars collection. Other figures each sold separately. From Mattel. Mas o que aconteceu nessas Guerras Secretas? Uma criatura do além, ou Beyonder, que literalmente significa algo como do além, aquele que vem de fora, algo assim. Esse ser tão poderoso, com poderes cósmicos que beiram o impossível, ele ficou curioso sobre como era essa coisa de heróis, de mal, de bonzinho, de lutas. Então ele decidiu, bom, eu vou montar um planeta aqui. Vai se chamar Mundo Bélico. Claro que ele não deu o nome. Quem deu o nome foram os próprios personagens que lá estavam. Então ele pegou um pedacinho de cada planeta que ele achava que seria interessante para criar arenas e coisas assim, e encaixou num grande planeta, fazendo o tal do Mundo Bélico. Depois disso ele foi lá, aliás, antes disso, ele foi lá e trouxe os heróis para esse lugar, porque ele fez questão de trazer os heróis e montar o planeta na frente dos heróis, para os heróis perceberem que o quão poderoso ele era, talvez. Então ele trouxe todos esses personagens e jogou ali. Entre os personagens tínhamos ali os Vingadores, com o Capitão América, o Homem de Ferro, a Garota Marvel, Miss Marvel, na época acho que já era Capitã Marvel já. Tínhamos também os X-Men, com o Magneto, o Cíclope, o Professor Xavier, entre outros. Tínhamos ali também o Quarteto Fantástico, exceto a Mulher Invisível. Ou será que não? Tínhamos vários personagens ali que eram basicamente os principais personagens da Casa das Ideias. Eram aqueles que mais vendiam e faziam mais sucesso. Alguns personagens, inclusive, não faziam tanto sucesso, mas aparentemente eles eram interessantes para virar brinquedo, como por exemplo a Gangue da Demolição, ou mesmo o próprio Lagarto, que era um personagem legal, né, para virar um boneco, o Dr. Octopus. E, claro, não podia faltar o Cabeça de Teia, que era meio que o personagem principal da Marvel, e até hoje ele continua sendo um dos principais, apesar de ele ter umas histórias bem fraquinhas ultimamente, né. Então, com todos os heróis reunidos, o Beyonder disse o seguinte, ó. A mesma coisa que aconteceu lá no Torneio do Poder do Dragon Ball, pra vocês verem o quanto o Torneio do Poder nada mais é do que meio que isso, é as Guerras Secretas, o Torneio do Poder. Estranho, né? Pois é, mas é basicamente a mesma coisa. Ele diz pros heróis, ó, vocês vão lutar aí, quem vencer vai ter seus desejos realizados. Só que ele não deixa claro que é um vencedor, não, ele diz, derrotem os seus inimigos, e aquele que se livrar dos inimigos vai ganhar os desejos. Show! Claro que ninguém compra a ideia de cara, e aqui é que mora uma coisa legal de Guerras Secretas, mas que eu vou falar depois. Vamos parte por parte. Eles começam a se preparar ali, cada um vai para um canto, eles formam alianças, eles encontram bases, encontram veículos, e aí a gente volta lá nessa questão de ser uma série de brinquedos, né? Uma das exigências da Mattel era que tivessem brinquedos, tivessem coisas para transformar em carrinhos de brinquedo, para transformar em castelinhos de brinquedo, entre outras coisas, justamente para vender boneco. Então eles encontraram bases, encontraram carros, naves e tudo mais, formaram alianças, se separaram, e aí eles ficavam nessa de se encontrarem, lutarem,
tentarem resolver os seus próprios desejos em paralelo, depois se separavam, uns traíam os outros, até que, é claro, vai acabar em algum ponto. É interessante dizer também que dentro da série Guerras Secretas tivemos duas personagens novas, que foi a Vulcana e a Titânia. Personagens essas que, ao que as pessoas supõem, não sei se isso vazou ou como é que funciona, de onde é que saiu essa informação, a própria Mattel disse, a gente precisa de mais duas personagens femininas vilãs aí, dá um jeito. Então o Destino acaba usando as máquinas lá que ele encontra nessas bases alienígenas do planeta bélico ali, do mundo bélico, e transforma elas, dá poderes a elas e elas se tornam vilãs que estão aí até hoje. Se eu tentar falar pra vocês um pouco mais sobre a trama, eu acho que seria spoiler, porque meio que se passa assim, eles vão lutando entre eles, em alguns momentos eles lutam, eles encontram mais alguns NPCs ali, depois lutam de novo, e tudo isso vai se desenvolvendo dessa forma. Claro que existem alguns plot twists lá no final, entre aspas, mas em geral é isso, eles lutam. É como se alguém pegasse um punhado de terra no chão, montasse ali um pequeno cenário com castelinhos de areia, pegasse seus bonequinhos e saísse brincando. É basicamente isso que acontece em Guerras Secretas. E essa era a intenção, era atingir esse público-alvo que iria brincar com os bonecos. Era dar enredo para que essas crianças pudessem de fato brincar ali e tudo mais. Outra coisa interessante é que um pouco antes do Professor Xavier ir para esse mundo bélico, ele voltou a caminhar, porque o corpo original dele morreu, foi construído um novo corpo e tudo mais, ele voltou a caminhar. Então no mundo bélico ele tá caminhando, apesar de que na primeira edição, aparentemente o Jim Shooter esqueceu disso e ele tá na cadeira de rodas. Logo em seguida eles dão uma tapeada lá e ele segue caminhando, para depois voltar para a cadeira de rodas de novo. Então, as mudanças sim foram significativas, mas nada se compara ao uniforme negro do Homem-Aranha. Essa foi a maior mudança. E aí a gente vai para algumas curiosidades interessantes. Essa série tem a segunda vez em toda a história da Marvel, e eu diria que a primeira vez que realmente tem algum significado, em que o escudo do Capitão América é destruído. Ele é destruído pelo Destino usando os poderes do Beyonder, e acaba que neste momento o escudo era considerado indestrutível. Porém, lá em Avengers número 9 de 1964, mas lá o escudo era só um escudo, ele ainda não tinha essa coisa de o escudo é indestrutível, o escudo é isso e aquilo. Então lá não tinha todo esse significado. Aqui tinha e mesmo assim o escudo foi destruído. E aqui foi um pequeno deslize do Jim Shooter, né? Ele podia trazer o Capitão América de volta pra HQ dele com o escudo quebrado, seria legal. Mas não, ele consegue consertar o escudo ainda lá nas Guerras Secretas. As Guerras Secretas não acabaram aqui. No ano seguinte foi feito Guerras Secretas 2, mas dessa vez sem uma linha de brinquedos. Afinal de contas, vendeu pra caramba. E nas Guerras Secretas 2, o Beyonder, essa criatura toda abstrata, que é simplesmente poder, acaba vindo pra Terra para tentar entender como são os seres humanos, e ele tenta viver como um. Então é meio que um sitcom do Beyonder, um cara com superpoderes tentando viver como um humano. Eu não li ainda e só vi falar mal dessa série, mas tô bem curioso, quero saber o que acontece. Além disso, é interessante falar, e aqui a gente tá falando sobre curiosidades, né? Que o uniforme negro do Homem-Aranha, na verdade, foi criado para um concurso em que um fã desenhou algo parecido. Mas se tu comparar os dois desenhos, eles não são muito iguais, não. Acontece que o Jim Shooter, quando foi usar o uniforme negro, ele falou com esse fã e disse, a gente quer usar aqui o modelo, então a gente quer saber se tu quer participar aí, quer vir junto, acompanhar o roteiro e tal. Esse fã disse que ele não queria, mas que ele venderia o traje sem nenhum problema. Então a Marvel comprou por 200 e poucos dólares, que sei lá, em cotação hoje deve ser coisa de 5 mil dólares, mas comprou lá, tá, eu exagerei, provavelmente é menos. Mas eles compraram o modelo e então passou para a Marvel. Inclusive o próprio fã recentemente se pronunciou dizendo que lamenta que ele não é citado, por exemplo, quando o Venom aparece e tal. Mas ele vendeu a ideia dele e era isso, né? Aparentemente a Marvel convidou ele e ele não quis participar. E para finalizar as curiosidades, logo mais no MCU teremos as Guerras Secretas. Tá programado aí, se eu não me engano, para 2027 ou 2028. Que é basicamente essa Guerras Secretas que eu falei da novíssima Marvel, onde nós teremos aí um desfecho das incursões em que provavelmente os X-Men entrarão
pro universo padrão do cinema. Não dá pra saber muito o que vai acontecer, mas aparentemente é isso. Vai ser talvez um reboot. Eu espero que tenhamos aí a volta de diversos personagens, porque eles podem, por exemplo, pegar um Capitão América de outro universo e fundir ele no universo 616 e trazer aí personagens de volta, não necessariamente os atores, mas sim os personagens. E claro, nisso tudo o Doutor Destino vai ter um papel importantíssimo. Secret War. The secret decoding shield of the dreaded Doctor Doom has ordered him to blow up the Freedom Tower. Dr. Octopus, Dr. Doom, Captain America, and Spider-Man each sold separately. Here's how it works, Dr. Octopus. Just slip the secret message in the secret shield. Now our secret mission is revealed. How do we stop him, Captain America? That's our secret, Spider-Man. Dr. Doom, Captain America, and other action figures from the Marvel Secret Wars collection, each sold separately. New from Mattel. Vamos lá, vamos falar então o que é realmente a minha opinião. Guerras Secretas é um gibi muito ruim, isso é verdade. É ruim, não tem um propósito, ele não tem nem pé nem cabeça em muitos momentos. Ele tem muitos momentos expositivos ao extremo, verborrágicos, textos que não acabam, aquelas repetições de eu sou fulano e não sei o que, esse é meu poder, e o Magneto repetindo que ele é o Magneto, o Ciclope repetindo que ele é o Ciclope, o Homem-Aranha falando que é o Homem-Aranha. Então ele tem essa insistência justamente porque ele tinha por intenção atingir um público-alvo específico, que eram as crianças. Por conta disso, ele faz questão de se repetir, de insistir, de fazer com que a criança aprenda na memória realmente aquelas informações. Ele também tem muito texto, mas apesar disso eu não sei se é eu que me adaptei a ler coisas mais antigas ou se realmente ele tem um pouquinho menos. Ele tem bastante texto, mas nem tanto. Eu até sinto que ele é um pouco mais puxado para final dos anos 80 do que necessariamente para gibis anteriores, anos 70 e tudo mais. Apesar de ele estar ali na metade, né, dos anos 80, ele ainda não chegou naquele boom, aquela explosão das grandes histórias que ocorreu ali em 88, 87, se eu não me engano. Não sei que ano foi, talvez tenha sido até 86, com Watchmen e Companhia Limitada. Mas ele é um gibi até que razoavelmente bem escrito, fácil de ler, porque ele realmente é voltado para crianças, mas talvez ele não te agrade porque simplesmente não é o público-alvo dele e não tem como ser. Mas por se tratar de um gibi tão importante para a cronologia, não somente da Marvel, mas dos heróis como um todo, eu acho que ele acaba sim sendo legal de ler, porque tu percebe ali alguns acontecimentos que posteriormente vão reverberar, como o principal, e eu já citei isso, o uniforme negro do Homem-Aranha. E eu acho que essa coisa de gibi datado é muito mais uma questão de desenvolver a habilidade de conseguir ler e extrair realmente o que importa. Porque tu não vai ler um gibi atual com a mesma finalidade que tu vai ler um gibi lá de 1968. Acaba que tu tá lendo aquele gibi para entender como que foi a evolução que te trouxe esse gibi agora de 2024. É o que eu entendo e por conta disso eu acabo não sofrendo tanto ao ler esses gibis. Guerras Secretas é divertido, ele tem essa coisa mais pastelona, e se tu te entregar e se tu entender o que ele pretende, talvez tu consiga até dar umas risadas, que foi o que aconteceu comigo. Tem diálogos péssimos, tem diálogos que realmente são doloridos, mas que tu percebe que, poxa, isso foi feito em 84, aí há 40 anos atrás, então realmente era outra mentalidade, e dá pra rir dessa cafonice, dessa coisa brega dos personagens, desses estereótipos extremos que um ou outro carrega. E mesmo se tu entender que era destinado a crianças realmente, tu vai perceber ali que tem certa inteligência até na forma com que as coisas foram feitas. Mas é isso, eu acho que deu pra abordar uma coisa ampla das HQs. Eu poderia falar um pouco das versões da Abril, por exemplo, que foram modificadas, mas eu acho que já muita gente falou sobre ela. Mas, para finalizar, eu quero dizer, então, o meu momento favorito de toda a HQ, que foi o momento em que o Homem-Aranha descobre que os X-Men estão conspirando. É logo no comecinho, eles estão conspirando para sair fora e meio que seguir por eles mesmos, sem o apoio dos Vingadores. E o Homem-Aranha acaba percebendo e o Homem-Aranha dá um sarrafo em todos os X-Men que ali estão, que é bem divertido e a gente percebe o quanto o Homem-Aranha é legal. Eu gosto dessa coisa de certos personagens realmente serem superiores a outros. Eu acho que faz sentido.
E ali o Homem-Aranha se mostra superior a todos eles. E acontece em outros momentos, como quando ele acaba lutando contra a Titânia e ele também dá uma surra na Titânia. É bem divertido. E eu acho que é o melhor momento da HQ. Infelizmente o Professor Xavier acaba alterando a mente dele. E ele diz em vários momentos que ele não faz isso e tal, mas ele acaba fazendo por necessidade ali. E aí mostra o quanto o Homem-Aranha é beleza ali. É forte, porque ele obrigou o Xavier a se posicionar, porque senão todos eles seriam derrotados e ponto final, não ia sobrar nada dos X-Men. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo, manda e-mail lá para nossa cartinha quântica e não deixa de deixar aí a sua opinião sobre o vídeo, sobre o formato e tudo mais. É um vídeo mais longo, com mais abordagens, mas eu acho que é o tipo de HQ que merece, né? Então, forte abraço e